Já entramos. Agora você está ao vivo. Olá, pessoal. Oi. Boa tarde. Eu não me apresento, tá? Aqui estamos nós novamente de novo. Eu, Patrícia, e a Nara aqui. Estamos começando a nossa live de hoje. Tudo bem que hoje é dia dos namorados, mas como eu sou sozinha, não tem mesmo, né? Ainda não tem pretendente, então resolvemos fazer uma live aqui sobre o planejamento da nossa viagem. Tá faltando hoje 5 dias pra gente embarcar. Uma correria muito doida aqui, mas estamos seguindo aqui no planejamento. Fábio Lucas, nosso louco pela estrada, acabou de entrar. Esse vídeo depois também vai ficar gravado para que a gente possa deixar lá no nosso canal do YouTube, porque é uma viagem de um planejamento para uma viagem de 1 ano, né? É diferente de quando a gente vai sair para viajar por 10 ou 15 dias. Aliás, é totalmente diferente, porque são muitas providências a serem adotadas para a gente poder ficar, né, 1 ano fora de casa. Então vai ser no mesmo esquema. A Nara vai começar a perguntar e eu vou respondendo devagarzinho, porque a gente também vai dar um tempinho aí para o pessoal poder ir chegando, porque a gente combinou 2 horas, é um horário um pouco complicado. E a gente vai botar agora para gravar. Ih, fechamos. Não é isso? Não é. Então não é. Então tá bom. A gente vai estar gravando aqui a nossa live. Então vamos lá, Nara. Dê início aí à nossa primeira pergunta. Vamos lá, gente. De onde surgiu a ideia de voltar para os Estados Unidos? Certo. Então, para quem já está nos acompanhando, já sabe que a gente morou lá, né, entre 2017 e 2018. E nós escolhemos voltar para os Estados Unidos porque ao longo desse período agora recente eu dei entrada num tipo de visto chamado EB2, que é um visto específico para as pessoas que têm uma escolaridade superior ou então também as pessoas que têm alguma relevância. Mas um dia eu vou falar especificamente sobre o visto, tá? Hoje não é dia de visto. Mas eu dei entrada nesse visto estando no Brasil. E em outubro do ano passado, esse visto então foi aprovado e nós ganhamos o direito de termos a moradia permanente lá nos Estados Unidos. Eu achei que, estando aprovado em outubro, que a gente poderia viajar em dezembro. E então comprei as passagens para dezembro, pensando em passar já o Natal por lá e a gente começar uma nova vida a partir de 2021 nos Estados Unidos. Só que entre outubro e dezembro, a pandemia não melhorou, os nossos... Eu tô acompanhando, pode deixar. Entre outubro e dezembro a pandemia não melhorou, os Estados Unidos não abriram a fronteira, também a embaixada não está fazendo entrevista desde o início da pandemia, ou seja, nós não poderíamos viajar em dezembro. Eu esperei até chegar em dezembro para poder mudar a nossa passagem aérea e deixei a passagem aérea em aberto. Na verdade, era uma passagem direta, né? Daqui para os Estados Unidos e de volta. Mas nada melhorou. Nós continuamos então com essa coisa da pandemia. O ano virou. E aí, quando chegou em março, o meu advogado, eu perguntei para ele e falei, sim, eu vou ficar aqui, tipo, até que dia, né? Eu tenho meu motorhome, nós estamos aqui online, não tem por que ficar no Brasil, né? Porque eu não posso ir para os Estados Unidos com meu visto de turista. E então, diante da pandemia, ele falou para mim, tá, pode ir então com visto de turista, desde que você fique 6 meses no ano de 2021 e daí 6 meses no ano de 2022, esperando que então a pandemia passe, né? E que a gente daí possa realmente voltar com o nosso visto permanente. E daí, como ele autorizou, então eu resolvi comprar as passagens pensando no nosso retorno já para o ano letivo deles lá nos Estados Unidos, que começa, na verdade, em agosto desse ano. Então, eles ainda estavam na escola privada aqui no Brasil. Ó, Todos os Encantos entrou. Olá, pessoal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Tô aqui contando para eles, para as pessoas, que na verdade somos nós, por que nós resolvemos voltar para os Estados Unidos. Então, diante dessa autorização e porque nós estávamos online, então eu resolvi
voltar com a ideia de voltar para os Estados Unidos, em função das coisas que nós já vamos abordar, do porquê que a gente está voltando para lá. Pergunta número 2. Por que os Estados Unidos? Por que que a gente vai para os Estados Unidos? Bem, a gente poderia migrar para qualquer outro país e, né, sair do Brasil simplesmente por sair do país, né? Mas, por que os Estados Unidos? Bom, primeiro eu sou uma pessoa sozinha, né? Eu não tenho meu companheiro ainda, não está aqui na cadeira do lado, por enquanto só tenho filho. Então, eu poderia ir para qualquer outro país, mas lá nos Estados Unidos nós temos uma família muito extensa. Nós temos primos, nós temos parentes, também tem muitos amigos que já migraram daqui para lá e que moram muito próximos uns dos outros e que se ajudam, né? E eu achei que estar perto de pessoas que pudessem me ajudar com as crianças poderia ser uma coisa mais fácil para mim, né? Se eu precisasse de alguma ajuda, de eles ficarem com alguém enquanto eu fosse fazer algum tipo de trabalho, ou se eu fosse ter que viajar, eles poderiam ter com quem ficar. Voltar para os Estados Unidos porque nós já tivemos lá 2017, 2018, eles estudaram um ano lá e algumas coisas me convenceram de que talvez fosse melhor ficar lá. Então, a organização do país como um todo, né? Você tem uma segurança, você tem uma qualidade de vida assim muito legal, porque aqui eu andava muito preocupada. A gente mora no Rio de Janeiro e na época então que a gente foi, em 2017, tinha muito assalto. A gente mora numa área da zona oeste do Rio de Janeiro, né, na zona sul, então muito assalto, muito assim tiroteio, também tinha arrastão na época, eu ficava com muito medo. Então resolvi pensar num outro lugar. E aí resolvemos então, juntando isso tudo, escolhi de volta os Estados Unidos, né? E é para lá que a gente vai ficar por um período, né? Eu não vou passar o resto da minha vida nos Estados Unidos, não, de jeito nenhum. Mas para o futuro das crianças, né? As crianças só estão comigo há 4 anos, então colocar eles numa profissão, dar a eles um futuro, dar a eles uma condição de emprego aqui no Brasil, eu ia sofrer muito mais do que se eu colocar eles lá nos Estados Unidos, né? Então, um dos nossos integrantes também precisa de um tratamento médico e lá é um pouco mais simples de fazer esse tratamento médico. Aqui no Brasil o remédio não é autorizado, então lá a gente vai ter também essa condição médica também mais fácil. Número 3. Tá. E a mobilidade do trabalho. Então, sobre trabalho, hoje em dia muitos trabalhos estão ficando online, né? Eu sou servidora pública, mas já tem muito tempo que o meu trabalho era online e que nós ficávamos online, todo o trabalho pelo computador, né? E na verdade eu não conseguia muito bem entender por que o meu trabalho, sendo online, só podia ser feito aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu ficava pensando, vestígio de um lugar também entrou. Olá. E eu pensava o seguinte, por que tinha que trabalhar no Rio de Janeiro? Porque eu não poderia trabalhar, sei lá, em Itaipava, em Petrópolis, na ilha, ou, sei lá, me mudar para São Paulo, porque é exatamente dentro do Rio de Janeiro, né? Não fazia muito sentido, mas antes da pandemia, no serviço público, isso era impossível de se pensar. Eles achavam que a gente tinha que trabalhar no local da nossa lotação, e eles não permitiam, então, né, trabalhar a partir do exterior. Só que aí entrou com a pandemia, e essa pandemia forçou com que todas as empresas, todos os trabalhos pensassem em métodos online de serviço. E, na verdade, esse órgão que eu trabalho funcionou super bem, ele continua funcionando muito bem, e eles perceberam que, então, na verdade, isso da gente trabalhar fisicamente era até um custo para a empresa. Na verdade, poderia ser muito mais barato se a gente trabalhasse em casa. A proibição de trabalhar no exterior sumiu, não está mais lá. Aí eu pensei, bom, se não está proibido trabalhar no exterior, então deve estar permitido. E aí existe essa nova condição que se chama nômades digitais, né? Que cai como uma luva para quem gosta de viajar, é uma coisa muito boa. Eu listei algumas profissões, né, que talvez permitissem essa mobilidade para as pessoas poderem morar onde elas bem entenderem e possam viajar e fazer a sua vida no lugar onde preferem, né? Inclusive com um custo de vida às vezes mais barato e com uma segurança e uma qualidade de vida maior, né? Então, às vezes um professor de línguas, né, em vez de dar aula numa escola
presencial, essa pessoa poderia dar aulas pela internet, a área da tecnologia da informação, toda a parte de pessoal que trabalha como freelancer, então, em tradução ou em marketing digital, também quem faz projetos de até de imóveis, projetos de... Mas em 2017 você... A gente já responde, calma. Então, em todas as profissões que permitem o home office, ou também agora essa nova modalidade aí de blogueiro, não é bem a nossa ideia, né? Mas já que a gente compartilha a ideia com as pessoas, enfim, são profissões, né, que nos permitem essa mobilidade. E para quem gosta de viajar, quem tem família, eu acho que a gente deve pensar, né? Para quem gosta de trabalhar, vale a pena investir nessa troca de profissão, às vezes, né, para ser um fotógrafo, para editar vídeo, para editar foto, esse pessoal todo que está aí online, né, e que não necessariamente você tem que estar num lugar sozinho. Bem, aí Todos os Cantos aqui fez uma pergunta. Em 2017 você pediu licença no trabalho? Porque antes você disse que não era permitido. Então, em 2017 foi exatamente o ano que eu adotei as crianças, né, e com essa certidão de nascimento definitiva, eu passei a ter direito à licença, maternidade como chama, mas é licença adotante. Com essa licença de 6 meses, eu juntei também com uma licença de aprender inglês, né, licença capacitação. Então já ficaram 9 meses, juntei com mais 2 meses de férias, deu 11 meses e pronto. Foi assim que a gente foi, juntando aqui e acolá com outros pedacinhos de dias e deu quase um ano, né? Quase um ano mesmo, ficou faltando dias para fazer um ano. E realmente nessa época não era permitido, embora eu já conhecesse muitas pessoas que trabalhavam no serviço público, principalmente na justiça, que estavam morando lá, né? Então eles pegavam visto de turista ou visto de estudante para estudar na escola, que inclusive foi para onde eu fui, estudar numa escola de inglês para pegar o visto de estudante, e com esse visto as pessoas ficavam trabalhando para o Brasil, né? Conectados com o Brasil, faziam as aulas ou de manhã ou de noite, depender, né? Então eu conheci muitas pessoas que já eram servidores públicos e que já moravam no exterior, e eu fiquei pensando, por que não, né? E só voltei para o Brasil naquela época, porque na época eu tinha que voltar a trabalhar presencial. E, na verdade, quando a gente pensou de botar o visto esse do EB2, que na verdade foi por uma característica de trabalho minha, por uma especialização que eu tenho, eu tinha 2 opções. Ou eu colocava lá e esperava essa aprovação lá, só que quando você dá a entrada você não pode mais sair do país, né? Você fica preso nos Estados Unidos até conseguir o visto, ou voltar para o Brasil e colocar o processo daqui. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, embora eu seja uma pessoa bem aventureira, eu sou muito pé no chão. É meio controverso, mas Então, eu achei que se eu desse entrada lá e ficasse absolutamente presa nos Estados Unidos, e se o meu trabalho me convocasse, eu ia fazer o quê, né? Então, eu achei muito arriscado, preferi voltar para o Brasil, trouxe as crianças de volta, nós voltamos para morar na mesma casa, tudo mais. E aí sim eu dei entrada nesse visto, tanto que a gente levou mais de 1 ano e meio para conseguir. Se a gente estivesse lá nos Estados Unidos, era mais rápido. Muitas pessoas conseguiram bem antes, mas eu fiquei com medo, enfim, eu não fiz o processo por lá, eu fiz por aqui. Vai ao número 4. Está possível para brasileiros entrar nos Estados Unidos? Está possível para os brasileiros entrar nos Estados Unidos? Então, eu estava totalmente alienada aí nessa fase da pandemia. E aí é que eu fui descobrir que brasileiros estavam impedidos de entrar nos Estados Unidos assim de forma direta, a não ser que você fosse residente ou tivesse green card. Não é o nosso caso, porque embora esteja aprovado, nós não temos eles na mão, né? Nós vamos ter um dia, não dessa vez ainda. Então, eu descobri que eu ia ter que fazer uma quarentena de 15 dias em algum país não proibido pelos Estados Unidos. E aí existe uma lista vermelha, são muitos países, e aí você tem que escolher um país qualquer que não esteja na lista para poder passar 15 dias, né? Na verdade, eles falam 14, eu sou medrosa, botei 15. Eu tenho medo de chegar lá e o cara começar a contar as horas ou os dias e começar a dizer que eu cheguei num dia e aí faltou mais um dia e eu botei 15, né? E aí foi que eu tive que programar essa quarentena, né? Não é uma tarefa fácil, na medida em que vai eu, 3 crianças, a minha mãe de 90 e mais o gato Frajola, né? Então, somos muitos, né? Muitas malas, muita coisa. Vai ser complicado, mas nós vamos assim mesmo, porque aqui estava mais difícil do que lá. 5. Ok. Como escolheu o país da quarentena?
Assim, então, para escolher o país da quarentena, como que a gente pode escolher um país, né? Para passar 15 dias é muita gente, né? E aí, já que é muita gente, na verdade, precisava ser o mais barato, né? Eu tô indo daqui para os Estados Unidos com dinheiro de real, né? E assim, não tem dinheiro poupança, uma coisa assim, vai gastar tudo, eu não tenho isso. Então, na verdade, tinha que ser bem barato. Eu comecei pesquisando pelo Panamá, como eu falei, eu tinha planejado a viagem para dezembro. Eu tinha programado essa viagem para dezembro de 2020. E aí eu tinha comprado uma passagem aérea pela TAM. E então eu tinha que ficar com a TAM. E aí, oi Felipe. Oi, Felipe. Boa tarde. A gente tinha que ficar com a TAM, e aí eu fui começar a escolher quais eram os caminhos que me levavam a Miami, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa entrada em Miami, e por onde que a TAM passava, né? Um voo que não me custasse os olhos da cara e que eu pudesse parar em algum lugar. Então, alguns países, tipo Panamá, mas Panamá era em dólar, não dava, caríssimo, não tem condições de ficar no Panamá. Pensei de ir para a Argentina, mas fiquei com medo. Vai que eu chego na Argentina e depois a Argentina entra na lista dos impossibilitados, né? Então a gente fui olhando o custo, né? E aí acabei decidindo pelo México. Não é uma tarefa fácil, porque a TAM só vai até a cidade do México. E a outra companhia que eu tinha, a outra forma que eu tinha de chegar, eu tenho que chegar por Miami, aí só tinha voo a partir de Cancún. Então, na verdade, eu escolhi o Chile. Eu escolhi o México, porque o Chile também estava mais caro. Porque você falou Chile. E aí o México estava mais barato, a moeda deles é mais desvalorizada, e eu me sinto muito feliz de pegar reais e transformar em mais dinheiro, que seja ele, qualquer um, peso mexicano, tá ótimo. E aí fui procurar hospedagem, essas coisas, achei muito mais interessante ir pelo México, embora vá ser uma doideira, né? Porque nós vamos daqui para São Paulo, de São Paulo para a Cidade do México, aí dormimos na Cidade do México por 7 dias, dali nós vamos sair para Cancún, vamos ficar outros 8 dias em Cancún, para daí chegar em Miami. Então, tem que ser aventureiro que nem eu mesmo, porque muita gente já teria desistido só de raciocinar nesse roteiro, mas eu tinha passagem, eu tinha comprado tudo com milha. Eu sou uma pessoa que eu aprendi essa história aí das milhas, fiz um cursinho, e desde lá, então, eu acumulo milha, né? Muitas milhas. O Alan entrou. Lá, boa tarde, Alan. Então, eu compro tudo com milha. Então, da outra vez que nós fomos, eu fui e voltei com as milhas. Então, não teve custo de passagem aérea, o que facilita muito a nossa viagem, né? E dessa vez, de novo, tava tudo de graça, né? Porque viajar de graça é bom demais. Não tem preço. Então, olha aqui, todos os cantos me perguntando para ensinar. Pode ser que o dia, então, eu faço aí uma outra live dizendo mais ou menos como que eu costumo acumular pontos. Só para você ter uma ideia, o que na época eu ainda não sabia comprar voo por milha, o que aconteceu foi que a TAM estava oferecendo uma promoção para quem comprava pontos, ganhava, eu não sei se era 150% de bônus, alguma coisa assim. E eu fui comparar o preço da passagem aérea Brasil-Miami, né? Rio de Janeiro-Miami, versus se eu fosse comprar com os pontos da TAM naquele mesmo dia, naquela mesma circunstância, era menos do que a metade do preço. Então, daí, na verdade, eu não comprei, eu comprei milha, na verdade. Eu comprei para essa passagem de dezembro, eu comprei milhas, que me deram bonificação de muitas milhas, e foram com essas milhas que eu consegui comprar todas as nossas passagens, pela metade do preço ou menos ainda do que a metade. De lá para cá, aí sim, eu aprendi a fazer as outras operações com milhas, né? E aí, eu agora, realmente, eu até não pode vender, mas hoje em dia até já invisto milhas para poder vender milha e ganhar algum dinheiro com isso, né? Então é isso, um dia desses eu tento contar tudo que eu sei a respeito de milhas, porque viajar de graça, e assim, com a família grande, somos 5, né? Só o gato que não paga, não tem como comprar passagem do gato com milha, mas se pudesse eu tinha pago, porque custa caro. Cadê? Investimento para andar com esse gatinho não é mole não. Né? Então, eu quero ter um cachorrinho. Quer ter um cachorro, mas tá na negociação. Vai aí na pergunta, eu troquei, a pergunta 6 é essa daqui, tá bom? Tá, não é a 7ª. Tá, pode começar por essa aqui, ó, como? Tá. Como organizar a vinda para sair do país? Então, assim, como que você pode organizar a sua vida toda para poder sair do país, né?
Então, desde que eu comprei a passagem, eu acho que eu comprei essa passagem em fevereiro ou março, eu fui começando a levantar ainda muito empiricamente na minha cabeça tudo que eu precisava fazer para poder deixar o país, né? Você deixa uma vida aqui e organiza uma vida lá, né? Porque não é só sair daqui, e sim sair daqui e também organizar a vida para a chegada de lá. Então, a primeira questão que eu pensei foi na escola das crianças, um pouco preocupada, não tanto, mas um pouco, porque da outra vez que a gente foi, não foi tumultuado, foi bem tranquilo. Eu vou até fazer uma coisa aqui das escolas daqui a pouquinho. Eu vou explicar um pouquinho melhor na questão da escola. Então, nós tínhamos ido da outra vez com escola, nós abandonamos aqui e fomos para lá. Matriculei eles na escola, eles estudaram e depois nós voltamos para o Brasil e voltamos a estudar aqui. Dessa vez, porque está na pandemia, eu descobri que as escolas públicas estavam aprovando automaticamente as crianças, mais ou menos automaticamente, né? Mas é mais fácil passar na escola pública do que na escola particular. A escola particular deles aqui cobrava muito presença e assistir aula, que é bom para o aluno, mas que para a gente que está viajando talvez não fosse possível. Então, já escolhi mudá-los para a escola pública, de maneira que eles pudessem concluir esse ano de 2021 aqui no Brasil, porque eu não tenho certeza que eu vou ficar lá para sempre, então, não dessa vez, né, porque eu estou indo com visto de turista, para não prejudicar a vida deles escolar, eu preferi colocar eles na escola pública para conseguir que eles terminem o ano da série daqui, aqui no Brasil e ter um histórico escolar no Brasil. Porque o Fabinho, que está no 9º, ele precisa concluir o ensino fundamental para poder passar para o ensino médio. Ela está no 5º, ela também precisa terminar essa fase do primeiro ensino fundamental. Até que a Maria está mais fácil porque está no meio, não daria muito problema, mas para eles dois, principalmente, eu senti que eu poderia ter problemas no retorno. Então, eu pensei nessa possibilidade da escola, funcionou, deu certo. Eles saíram da escola particular para a pública agora no final do mês de maio. Está sendo um pouco difícil adaptar na escola pública, mas a gente vai conseguir chegar lá. Uma outra coisa, programar as férias. Então, como eu ia passar 15 dias no México e mais o dia de chegar lá, eu resolvi pedir férias. Então, eu organizei 30 dias de férias. Dessa vez eu nunca tiro férias, mas dessa vez eu organizei 30 dias para passar 15 dias no México e 15 dias assim que eu chegasse com um pouco mais de tranquilidade para não ter trabalho. Comecei a fazer uma lista de tudo que tinha que ser feito, uma lista gigantesca no caderno, e que a Nara ia anotando, tudo que eu lembro eu boto no papel, tudo que lembrou, bota aí. Tá, né? Ali. E a gente vai riscando, né, o que você precisa fazer. Então, aqui eu tinha carro, tinha que vender o carro, eu tenho que vender o aquário, e ainda tenho que vender. Então, assim, tem várias coisas que precisam ser feitas, né, e que a gente foi colocando tudo que a gente foi colocando no papel e a gente foi resolvendo. Uma outra coisa que eu fiz e que eu acho que é bem legal é estabelecer prioridades, ou seja, se você fosse começar a fazer pelo que não é importante, talvez não desse tempo. Então eu elegi o que era mais importante, as coisas que eram mais relevantes, como as reservas de hotel, a gente fazer o seguro viagem, visitar todos os médicos aqui no Brasil, fazer exame, fazer as vacinas todas, todas essas possibilidades médicas que precisam ser feitas com antecedência, porque você tem que ir no médico, depois você faz exame, depois você volta lá, se tiver algum problema, você precisa também... Nossa, tem 2 perguntas já. Eu vou fazer as respostas daqui a pouquinho, tá? Eu vou concluir aqui o pensamento dessa pergunta e vou responder as perguntas. Então, essas prioridades eu elegi e ia executando 3 por dia. Se eu não conseguisse fazer 3 das prioridades, pelo menos 2 da prioridade e uma sem ser prioridade. E como nós somos 3, são 3 filhos e eu e a minha mãe, eu fui tentando matar, eu fui tentando fazer os problemas em conjunto. Vai vacinar, pronto, vai todo mundo vacinar. Vai no médico, vai os 3 no médico. Vai ter que fazer exame, vai todo mundo para o laboratório. E assim meio que no conjunto para tentar acelerar o passo, né? E aí sim, porque existem coisas que provavelmente eu não vou conseguir fazer. Eu acredito que da minha lista eu até vou conseguir fazer tudo, mas não tudo que era assim, que eu gostaria de fazer. Então eu vou deixar algumas coisas por aí. Mas os mais importantes foram feitos e a gente vai conseguir sair. Bom, eu vou então responder primeiro ali o Alan do período escolar. Então, aqui o período escolar é de janeiro a dezembro, não por nada, mas porque o nosso verão é janeiro e fevereiro, né? Então, as escolas colocam as férias normalmente no verão.
Lá, o verão é agora, então eles estão de férias, né? As pessoas que estudam lá estão de férias. Quando a gente sai daqui para lá, como que os Estados Unidos calcula a idade escolar? A Nara, por exemplo, que está com 10, chega lá com 11, eles fazem 11 menos 5, dá 6, então ela tem que ir no sexto ano. E ela está no quinto aqui, né? E eles queriam colocar ela lá no sexto. Já foi assim da outra vez. Eu achei que era meio antecipado, assim, poder avançar eles na escola. A gente ainda estava com um gap escolar muito grande. Então, naquele momento, eu não avancei. Dessa vez, agora, eu resolvi avançá-los de série. Então, a Nara está aqui no quinto, está cursando o quinto, vai ficar na escola pública no quinto aqui. E nós lá vamos entrar no sexto, porque eu vou colocar ele já no estudo americano, vamos dizer, como os americanos costumam frequentar. Eles não nos pedem histórico escolar, eles não pedem pra gente nenhum tipo de documentação da escola brasileira. Você tem que chegar lá com a carteira de, tipo, a certidão de nascimento, e eles fazem esse cálculo e indicam a série. Então, também acho que sobre escola vai caber uma live para as pessoas que quiserem aprender um pouco de como é esse sistema americano de ensino, né? Porque então, o que eles fazem? Eles começam a colocar as crianças na série, mas elas vão aprendendo desde o beabá, como se eles estivessem alfabetizando as crianças, né? De acordo com a idade, claro, mas eles vão evoluindo com o conhecimento. A pessoa entra na série, mas ela não tem que aprender as coisas daquela série. Eles aprendem de acordo com, vamos dizer assim, com o que você precisa, o que você não sabe, né? Se você não sabe, então você acaba ficando com esse tempo. Então, eu vou fazer sim uma live sobre escola. Assim que eu chegar lá, eu acho que eu vou abrir essa live de escola para poder dizer como que funciona lá. Também aqui, Todos os Cantos perguntou, alugar a casa ou apartamento no Rio? Então, nós temos aqui, o meu apartamento é próprio. Quando eu vim dos Estados Unidos para cá, o apartamento era muito pequeno e eu resolvi construir a laje, né, como chamam, né, fazer a laje. Então, aqui é um apartamento próprio que eu resolvi deixar ele fechado. Dessa vez agora, ele vai ficar fechado porque eu fiquei com receio, porque como a gente vai estar num visto de turista e a gente não sabe se tudo abre aí dentro de um ano, né? Não sei se a embaixada me chama para o visto e para o green card dentro desse ano. Então, se eu não tiver que voltar, ótimo, aí sim eu posso alugar o apartamento daqui e aí sair daqui. Mas aqui realmente deixar alugar o apartamento, aí não daria para arrumar isso tudo tão rápido. Porque aí sim, você tem que vender tudo que você tem. Eu já vi pessoas fazerem isso, você vende tudo. Já vi também algumas pessoas que sabiam que iam voltar e alugaram tipo um depósito e colocaram tudo dentro do depósito para quando voltar poder pegar. Eu seguiria a linha de vender tudo. Eu não ia ficar com nada. Eu ia largar tudo aqui e ir embora. Com a mala mesmo e vamos embora, né? Mas, enfim, eu não tenho apego. Não tenho mesmo apego com nada do que tem. Aqui tudo que tem foi eu que fiz, então não tem problema. Pode ir, pode. Aqui, a outra pergunta aqui que tem, que o Alan também falou, que o tratamento lá é caro, né? Tratamento médico. E realmente o tratamento médico lá é uma coisa muito importante para se pensar. Ainda mais a gente que ia ficar um ano. A minha mãe de 90 anos. Como que a gente ia coordenar isso se não tivesse esses seguros de viagem, né? Então, como vai ter já a vacina, eu fiz uma adaptação no seguro de viagem, fiz um mês com cobertura de Covid. E quando chegar lá a gente já vai se vacinar, tá tudo certo, já vai ter até marcação da vacina. Quando a gente chegar lá pode vacinar quem tá acima de 12 anos, não tem fila, não tem nada. Então a gente só vai ter aí esse período mesmo do primeiro período, né? Que a gente pode ainda ter alguma coisa de Covid. Fora isso, vamos continuar mantendo todos os distanciamentos e usando máscara, tudo que for necessário até a gente poder realmente não ter mais risco de ter Covid, né? O país lá também está avançando, acho que isso vai ser melhor. E aí, de resto, se acontecer alguma coisa, provavelmente mais com a minha mãe, né? Que tem maior probabilidade, embora a cobertura seja grande para todo mundo, porque eu tenho medo de passar sufoco no exterior, né? A outra coisa que a gente vai fazer, que estava na minha lista, o que eu só vou conseguir fazer agora é levar remédio, né? Comprar remédio para 12 meses. Remédio para 12 meses mesmo, né? Algumas pessoas pensam, leva só para 3, para 4 meses. Não deu certo isso da outra vez, né? Remédio controlados, ainda mais na época era Ritalina, mais controlado ainda, era muito difícil conseguir. Eu tinha que pagar $100 para ir no médico e pagar $100 pelo remédio do mês. Ninguém passa remédio para 2, 3 meses, então a consulta e o remédio passa a ser um valor que hoje em dia com o dólar a R$6, sei lá, R$1.200 para um remédio, né?
A minha mãe toma remédio controlado, a minha filha toma remédio controlado, nem é só um. Então, com isso, realmente fica muito caro. E é melhor levar daqui, porque aí você pede a receita para o médico. Eu tô com uma pilha de receita. Vou fazer as pesquisas, vou comprar no lugar mais barato e vou encher uma mala de remédio. E assim vamos passar 12 meses, 12 meses de remédio. E assim, existem remédios que, por exemplo, eu tenho herpes. Eu já sei qual é o remédio que eu tenho que tomar, né? Eu já sei, só me trato com aciclovir. Então, se eu não levo aciclovir, eu vou ter que pagar $100 no médico para ele me passar aciclovir para eu poder ir na farmácia. E eles vendem a quantidade de remédio para aquele tratamento. Então, você não compra uma caixa de aciclovir e se sobrar você toma na próxima herpes. Não tem essa possibilidade. Então, você precisa estar com os remédios que você é acostumado. Então, eu tenho enxaqueca e eu tenho herpes. Esses eu levo uma quantidade para sobreviver. Também levo meu desodorante por uma particularidade de alergia. E basicamente é isso. Mas eu ainda não comprei. Mas é uma questão bem importante. Sair de casa com todas as receitas, né, de remédio controlado e os remédios dentro da bolsa para não correr risco, né, de chegar lá e não ter como tomar o remédio, ainda mais que é controlado, são remédios psiquiátricos, não dá para dar mole, né, não tem como correr esse risco. Aqui a próxima, assim, eu vou começar a falar um pouco do planejamento da viagem, né, eu ainda não fiz o roteiro do México, na verdade eu tenho pensado muito a respeito disso, porque minha mãe tem 90 anos e está sendo cada vez mais difícil colocar ela para andar, né? Para ela poder caminhar com facilidade. E muitos passeios lá exigem caminhadas, né? Mesmo na pirâmide, é difícil. Então, eu ainda estou planejando um passeio por dia só. Provavelmente eu vou alugar um carro num período para poder cobrir alguns lugares do México que eu achei interessantíssimos, mas que eu ainda não tenha, assim, porque não dá para pagar para 5 pessoas irem de van num passeio, né, comprar uma excursão, sai muito caro. Transporte público dentro da cidade daria certo, mas com a minha mãe de 90 anos não é tão certo, porque ela não consegue muito subir tanta escada, descer tantos lances e caminhar muito, então tem que estar muito bem planejado. Uma coisa que eu pensei que talvez vá funcionar é aquele ônibus de 2 andares que você entra e sai nos pontos certos, nos pontos turísticos. Eu acho que isso poderia funcionar com ela, para aquele miolo ali de dentro da cidade, que a gente teria que fazer a pé. Daria para fazer a pé, porque o nosso hotel é lá no centro, mas com ela não vai dar para fazer a pé. Então, alugar carro no México, todos os cantos, assim, é complicado. Dentro da cidade você tá com um carro, você aluga o carro no aeroporto, se você for fazer viagens, que é o que eu planejo fazer. Eu vi alguns lugares com umas termas, águas termais, eu vi alguns lugares esses lá da pirâmide, algumas coisas que talvez com o carro eu pudesse fazer a viagem no meu ritmo, né? Considerando a minha mãe, não pode acordar tão cedo, a gente não tem como sair de casa correndo, então eu acho que o carro para essas distâncias mais... para esses passeios que são tipo de um dia, né, que você vai e volta, normalmente num passeio turístico, numa van, fazendo uma trip dessas, é complicado para mim porque as outras pessoas vão estar mais rápidas, a gente vai estar mais devagar, então eu preciso fazer o roteiro mesmo em família. Então, na verdade, eu planejei o sábado e o domingo. Eu adoro fazer aqueles tour de graça, né, free walking México, tipo, que você chega lá e tem algum voluntário que mostra para você um pedaço da cidade de graça, não é bem de graça porque depois você vai dar gorjeta, então passeio do lado do hotel, a gente vai poder fazer, só são 2 horas caminhando, acho que dá para minha mãe fazer, e ficar em casa o sábado e o domingo depois disso, porque eu acho que ela vai estar cansada, e aí sim, de segunda em diante, pegar o carro e tentar fazer alguns roteiros desses mais distantes. Eu já consegui a van que vai buscar a gente no aeroporto e depois levar a gente, porque a gente vai para Cancún, né? E em Cancún a ideia é mesmo ficar assim mais na praia, ficar mais na piscina, conhecer alguns cenotes e ver ali por perto alguns lugares que realmente são muito interessantes, mas que em função de você estar com uma característica assim de mobilidade menor, né? Então a minha mãe realmente vai ter que exigir um preparo um pouco maior. Eu ainda não consegui fazer, mas
ainda que eu chegue lá no sábado e vá fazer o roteiro, não tem problema não, porque é uma mudança. Nós estamos saindo daqui para ir viajar, não. A gente está indo mesmo cumprir a quarentena. A missão é chegar nos Estados Unidos dia 2 de julho, em segurança, sem Covid. Que ainda tem que pensar isso, porque no México não é que não tem Covid, né? E a gente não pode pegar Covid, porque senão atrapalha a nossa viagem. Então, é tudo com muita segurança e com muita calma, porque no México a gente pode voltar outras vezes se for necessário, mas não podemos correr o risco, né? Então, como que eu reservei hotel? Eu normalmente uso alguns sites de comparação. O que eu mais gosto é o Booking. Embora eu tenha tentado o Airbnb, não achei nada bom de Airbnb na cidade do México, que pudesse ser tipo uma casa toda, porque eu tava com medo de ficar na quarentena 15 dias com as crianças dentro de casa, porque se lá tivesse a Covid muito grande, né? E a gente não pudesse sair de casa, a gente tinha que ter um pouco de espaço, não dava para ficar num quarto de hotel. Então eu fui mesmo pelo Booking, achei um apartamento inteiro, bem no centro da cidade, muito bem localizado. E normalmente eu vou assim do mais barato para o mais caro, analisando um pouco do conforto, não tanto, porque como a minha missão é chegar nos Estados Unidos com todo mundo, a grana também importa, né? Então eu não posso gastar tanto. Então isso eu fiz com o Booking tanto para a cidade do México, quanto também lá para Cancún. Em Cancún a gente conseguiu um condomínio muito legal, as crianças vão ter diversão, assim, bastante diversão lá dentro do condomínio, com piscina, com quadras e outras coisas, né, perto da praia, não tão perto, mas é perto. Eu acho que em Cancún vai valer a pena a gente ter o carro alugado, porque os passeios são lá por perto, e ir pra praia, voltar, eu acho que o carro vai ser bem legal em Cancún, então lá em Cancún vai ser mais fácil de saber que eu vou estar realmente com o carro para poder rodar. Então é por lá que eu reservo hotel, foi interessante também. Estava dizendo que tinha cancelamento grátis, essa era uma outra necessidade minha. Cancelamento grátis e poder andar com pet, que também para quem viaja com animal, tem sempre que estar esperto lá naquele filtro do gato, quer dizer, no caso do pet, porque em algumas localizações você não pode entrar com animal. E a gente não vai mentir para ninguém, a gente está andando com gato, a gente está andando de gato, com gato mesmo, então as opções diminuem um pouco, né? Então, essa foi a opção de reservar o hotel, do mais barato para o mais caro, olhando um pouquinho o conforto, mas também considerando essa questão de ter estacionamento grátis, de estar num centro mais próximo, não ficar muito afastado e poder aceitar pet. Nossa, agora... 8. Malas, como organizar e arrumar as malas? As malas. Então as malas, daí imagina, somos 5, né? Primeira coisa que eu tive que fazer é verificar as passagens aéreas, porque hoje, com relação à passagem aérea, não é todo mundo que compra a passagem podendo carregar a mala, né? Hoje as passagens são compradas, a passagem tu compra malas por fora. Então, no meu voo da TAM, eu tô com direito a 2 malas de 23 quilos por pessoa. Da outra vez que nós fomos embora, nós saímos com 2 malas cada um. Foi muito difícil transportar 10 malas, mais as bagagens de mão, mais mochila, mais o gato. Pô, loucura. Dessa vez a gente reduziu bastante. Por enquanto, cada um vai levar uma mala de 23 quilos. Eu talvez leve 2, porque tem documento, tem alguns eletrônicos, algumas coisas que a gente vai levar, eu já falo sobre isso. Mas qual é a minha missão aqui com as crianças, né? Mesmo a Nara, que é a menor, que tem 10 anos, desde que chegou ela arruma a mala dela. Eu dou as diretrizes e digo o que é pra fazer e eles botam as coisas na mala. Então, qual a ideia? Que a gente já tá pronto há muito tempo com eles. Acho que já tem uns 15 dias, né? Já. Que eles arrumaram a mala. Primeiro que ficam super ansiosos porque a viagem nunca chega. Então, já arrumaram a mala já tem muito tempo. Faltam 5. Faltam só 5. Mas, então, o que eu faço? Eu pego as roupas que vão pro destino final e coloco numa mala grande, que é essa que vai ter os 23 quilos. Nós colocamos lá tudo que nós queremos levar, pessoal nosso, cada um escolhe o seu, daqui para lá. Sendo que o que nós vamos usar no México vai na bagagem de mão. Então, roupas que nós vamos usar no México, biquíni, roupa de pra praia, chinelo, short, né? Porque no México tá... é uma delícia mesmo. Essa parte assim de praia, calor e tudo mais, a gente separou umas roupas para ir pro México.
não são muitas, e nós vamos lavar e secar, Mas porque no apartamento que a gente vai isso ficar no também. México, tem máquina de lavar. Isso, então, é uma outra coisa que eu sempre procuro no Booking será que aonde eu tô indo pode ou não lavar roupa? Ainda quando eu faço viagem internacional que eu fazia, né, sozinha, eu sempre tinha uma parada em algum lugar onde tinha uma máquina de lavar e secar para eu poder, assim, botar a roupa de volta pro uso, né? Eu nunca ando com mala grande, eu não gosto de andar com mala, ainda mais quando eu tô viajando pela Europa, piorou, minha malinha é bem pequena, então a gente vai com essa mala grande de 23 quilos, ela vai direto pro motorhome. A gente não vai abrir ela no caminho. Tudo que a gente precisa pegar tá na mala pequena que vai dentro do avião com a gente. E aí sim nós vamos abrir essa mala, vamos usar as roupas. E é essa mala que a gente vai começar a usar também nos Estados Unidos enquanto a gente estiver dentro do hotel. Só que lá nos Estados Unidos mexer na mala já vai ser possível, porque a gente já não tem que pesar a mala. O que dá muita angústia é chegar no aeroporto com a mala e ele dizer que tinha que ter 23 quilos, e aí você chegar com 24, ter que abrir mala, trocar coisa de posição, né? Porque ficou mais pesado e etc. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de sair de casa já com a mala pesada, por isso eu tenho uma balança daquelas manuais. É bem certinha, ela é digital e ela serve bem. Eu sempre deixo uma sobrinha para baixo e sempre levo também uma bolsa, que eu tenho isso há muitos anos, eu nem sei de onde que eu comprei aquilo, que tem uns fechiclés que ela vai aumentando de tamanho, mas ela é um saco. Na verdade, ela é uma mala que pode ficar desde desse tamaninho até um malão. Porque se eu chegar no aeroporto e der diferença de peso, ao invés de pagar excesso de bagagem, eu boto um monte de coisa dentro desse pacote, desse saco grandão, faço uma nova mala ali naquela hora e despacho aquilo, porque é melhor do que pagar excesso de bagagem em cada uma das malas. Então, na verdade, não é para acontecer, mas se acontecer, a gente acaba fazendo. E o Alan também colocou ali que tinha que ter cuidado, porque algumas roupas podem ser danificadas no processo. Na verdade, assim, a gente corre risco, inclusive, de ter mala extraviada no caminho, né? De a mala não chegar, isso já aconteceu comigo, assim, é desesperador. Você chegar no destino e não ter a roupa. Então, eu já, por precaução, sempre levo roupa mesmo. A gente sempre leva uma mochila, uma bagagem de mão. Ali tem a roupa suficiente para tu viver. Se a mala extraviar, você consegue sobreviver com aquilo que você está levando. E quando a gente lava e seca na casa dos outros, nunca aconteceu de danificar, mas pode acontecer. E aí, bom, se der muito ruim, acaba tendo que ir na loja para comprar alguma coisa, né? Mas a gente tem essa mala grande, se for preciso, mas a minha ideia não é mexer na mala grande. Então a mala grande dele está arrumada há muito tempo. Essa semana, na segunda-feira, eu devo olhar a mala pequena para saber se tudo que eles estão levando é o suficiente para o México. Se a gente não tem que aumentar um pouco a malinha, né, de mão. Mas só pode ter 5 quilos, né? Essa da de mão eu passo um pouco. Às vezes eu boto 5,5 kg, porque se passar, a gente ainda tem uma mochila extra que leva eletrônico, que cada um leva o seu. Então, na bagagenzinha de mochila, normalmente vai o eletrônico da pessoa, o fone, o MP3 se tiver, o computador que a gente leva, né? Não tem como, que não dá para comprar tudo quando chega nos Estados Unidos, a gente gostaria, né? Mas ter dinheiro para comprar isso tudo não é tão simples. Então, a gente leva o máximo que pode dentro da mala. E o que a gente fez também já tem muito tempo, aí já bota aí uns 2 meses atrás, para eles, né? Ver todas as roupas que não servem. Criança cresce, então tudo que não servia, tudo que estava grande, tudo que não gostava, a gente doou. Eu fiz isso agora recente, foi essa semana que eu fui levar lá no Centro Espírita, e aí também já me livrei do que eu não precisava. Então as malas é isso que a gente faz, a gente arruma com muita antecedência, mas a gente revisa essas malas agora essa semana para saber se deu tudo certo. 9. Como fez o roteiro do México? É o que eu falei, não fiz, né? Então ainda não tá feito, não. Não tá. Pode parecer doideira, mas faltam 4 dias ainda, muito tempo. 5 dias, muito tempo. E na verdade eu gosto muito, sempre gostei de comprar um guia impresso de viagem. Não sei, é uma coisa velha, né? Coisa de velho isso, mas eu gosto muito. E vou comprar o meu guiazinho, eu acho que é o guia 4 rodas, que traz um panorama muito bom da cidade. E eles normalmente têm algumas dicas que é difícil de conseguir garimpar pela internet. Não sei, sempre tive dicas muito boas naqueles guias impressos. E aí, o que eu costumo fazer? Já no avião, eu vou lendo aquilo e vou marcando os lugares que eu quero ir. Então, é muito normal eu ir para as minhas viagens sem nada muito planejado.
Eu não sou uma pessoa que gosta muito daquela viagem assim, eu vou acordar às 8, às 8h30 eu vou estar na primeira igreja, às 9 horas eu vou tomar um café, às 10h30 eu vou parar para comer uma pizza, depois eu vou no outro lugar. Eu não gosto de coisa muito programada. Eu gosto de ter um overview, assim, do que eu vou fazer. Tipo, quando tiver mas fome, aí vai quando lá. tá com fome, vai lá e come. Eu sempre levo coisa na bolsa. Eu sou da old school, sou mesmo. Bota old school nisso, amigo. A gente tem a tecnologia com a gente. Old school é tipo quando você é muito velho, tipo eu, e que, tipo, gostar de um guia impresso é brabo. Mas é o que eu gosto mesmo. E assim, eu até boto no Maps, eu boto os lugares que eu quero visitar no Maps. Normalmente eu baixo o Maps offline para não correr risco de não saber aonde ir, nem ter como ir, porque eu não tenho pacote de dados. Já aconteceu de eu perder voo de avião porque acabou o pacote de internet indo para o aeroporto. E eu não consegui chegar no aeroporto. Então, eu hoje em dia baixo os mapas offline, mas eu não deixo muito a coisa assim tão certinha e organizada, porque eu gosto de viver o lugar, né? Às vezes, se eu chego no lugar e tô a fim de passar uma tarde ali, eu passo a tarde ali. Posso até perder algum outro roteiro, mas eu não sou muito de... Ainda tinha uma pergunta 10 ali. Eu não gosto muito de ficar correndo e dizer que cheguei, que fui, que eu não sou desse roteiro. Então, aqui, ó. A pergunta número 10. Tá. Já está tudo pronto? Já está tudo pronto? Não está tudo pronto. Não está. Ela ainda não arrumou a mala dela, não arrumou a mala da minha avó. Nada. Não arrumou a mala do Frajola. Não. Até o Frajola tem mala, isso é importante dizer. Porque o gato, a gente sai com comida para ele comer daqui até lá. Tem as fraldas higiênicas dele que ficam na mala. Então ele também tem uma mala. Tem as comidinhas, a terra, tem coleira para poder botar ele para passear. Então ele tem uma mala. Ainda não arrumei a minha, não arrumei a da minha mãe. Ainda não comprei os remédios. Dele que ele ama. Ainda não arrumei os remédios, mas já tá tudo organizando. Assim, eu acho que nos 4 ou 5 dias vai ser suficiente para fazer. E como eu falei, existem coisas aqui da minha casa que vão ficar sem serem feitas mesmo. Eu gostaria de botar tudo dentro do armário, eu gostaria de deixar tudo sem acumular poeira, mas eu tenho para mim que essa parte vai ficar... Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui. Se ela não fizer, daqui a um ano, quando a gente voltar, e a gente vê como ficou. Eu cobri as coisas mais importantes, então impressora, algumas coisas que tem televisão... Eu vou cobrir esses equipamentos. A outra coisa que eu sempre tomo como providência, eu desligo o registro geral da água. Normalmente eu cancelo as contas de luz, de água e de gás da casa, porque eu vou ficar um ano fora, não tem necessidade. Também costumo colocar todas as coisas em débito automático. Uma das providências mais importantes eu já fiz, que eu acho que é mais importante, que é ir no banco, revisar todos os limites, como que você vai fazer seus pagamentos, por onde que você vai colocar o débito, né? Então, isso são coisas que já estavam lá no nosso planejamento e que eu já consegui cumprir. Então, como eu disse, assim, as prioridades mesmo, as coisas mais importantes, relacionadas à saúde, às finanças e relacionadas à organização do que você precisa levar, já está tudo pronto. A outra coisa que também está tudo pronto é aonde a gente vai parar o motorhome, o seguro do motorhome, o seguro de saúde, todas essas coisas já estão mais ou menos mapeadas. A escola onde essas pessoas vão estudar também já está mapeado, o que cada um vai querer fazer lá. Não querer ser atleta. Essas partes já estão todas prontas, já só estão esperando. As pessoas já estão só esperando a gente, já tem até festa marcada. Festa sem aglomeração, mas é festa. Porque lá já está podendo, mas a gente é que é o risco, né, para as pessoas. Na verdade, eles já estão sem risco, nós é que estamos com risco. Mas a gente vai comemorar 15 dias depois que a gente chegar lá. Lá num parque, que a gente gosta muito. Lá nos Estados Unidos é de ir para parque. Então é isso. Se alguém tiver aí alguma pergunta a respeito desse processo, de como que se organiza para ir embora. Outras providências que fizemos, cortamos os cabelos, hoje o Fabinho ainda vai cortar o dele, por quê? Porque lá é uma fortuna, não tem como pagar, não tem mesmo, né? Então assim, cortei bem curto, que é para ele poder crescer um ano. Ele diz que pode cortar amanhã. Então a gente tem, essas providências a gente já tomou, já tem um tempo, porque realmente a gente tá aí com pouco dinheiro, né? A grana é curta, o real é pobre, né? A gente dividir por 6 para chegar lá, então a gente de lá a gente vai contar mais ou menos também
como que é a vida lá, né? Quanto custa, como é que tá sendo. Tem coisas que eu não posso falar assim, mas que eu vou dizer que foram os outros que fizeram, né? O quê? São segredos que a gente não pode contar às vezes, mas que a gente conta como se fossem outras pessoas que fizessem, não tem problema. Dar as dicas de como chegar nos Estados Unidos, de como morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, a gente vai fazer. Todos os cantos, obrigada pela boa viagem. A gente vai estar aí ainda nesses 4 dias. De vez em quando a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente ainda está fazendo aqui, antes de ir embora. Também quando a gente chegar lá para pegar o motorhome e levar lá para nossa nova casa. Vamos programando tudo aí, vamos contando para vocês. Tá uma delícia. Agora a nossa vida já tá boa, porque a gente já tá ótimo. Faltam só 5 dias pra gente poder ir embora. Não é nada. Só faltam só 5 dias, então assim, a vida passa a ficar boa, né? Porque você já tá na expectativa da viagem, já tá na expectativa do roteiro, já tá feliz e alegre. É uma outra vibe, né? Pra quem gosta de viajar, a véspera da viagem é muito gostoso, né? Planejar por onde vai, o que vai fazer. Estamos aí nessa fase. Então, muito obrigado para vocês que nos acompanharam. Obrigada para quem também assistiu depois, porque vai ficar gravado lá no YouTube para quem precisar. A gente grava e deixa lá para quem não pode assistir no meio da tarde, mas a gente acaba tendo que fazer no horário que tá dando, né? Porque a gente agora tem a despedida da nossa família. A gente vai se despedir, porque se a gente não fizer a despedida hoje, talvez não dê. A outra despedida de hoje que é certa é que a gente vai precisar se despedir do bolo, salgadinho, coxinha, pastel. Um monte de coisa. Um monte de coisa que a gente não vai comer lá. A gente precisa comer agora. Estamos indo lá comer, já encomendei bolo de verdade, porque lá só tem cupcake. E nós vamos comer um monte de salgadinho hoje para tirar a barriga da miséria. E perder a vontade de comer isso enquanto estiver lá. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu vi que não tem mais perguntas. A gente vai se despedindo. Obrigada. Estamos todos torcendo para a gente ficar bem lá. Muito obrigada a todos que nos acompanharem. E a gente vai se falando aí. Tchau para todos. Tchau. Um beijo para vocês. Não vai ser que nem aquele dia, não. Não, a gente já sabe desligar. Agora a gente já sabe desligar. Vergonha, vamos fazer um meme. A gente vai até postar o nosso meme da primeira live. Mas a gente já sabe desligar. Fiquem com Deus, então. Até breve. Tchau. Tchau. Vamos desligar. É que não?